tem uma raiva que você não fala sobre. Não é a raiva imediata, a que aparece e passa. É outra. É a que ficou. A que você guardou com cuidado, dobrou, colocou num lugar fundo e que continua lá, anos depois, aquecendo por baixo de tudo. Pode ser de uma pessoa específica, alguém que te tratou mal e nunca reconheceu. Alguém que avançou enquanto você ficou para trás e que você sente que não merecia o que tem. Pode ser de uma situação, uma injustiça que não foi resolvida, uma chance que não veio, uma vida que parece ter sido mais generosa com os outros do que com você. E você carrega isso, não de forma dramática. Você não fala sobre isso na maioria das conversas, mas ele está lá, no jeito que você reage quando vê certas pessoas prosperando. Na dificuldade de genuinamente torcer para quem você acha que não merece. Na narrativa que você constrói sobre por que as coisas não deram certo. Uma narrativa onde você quase sempre é o mais honesto, o mais justo, o que deveria ter vencido. Friedrich Nietzsche tinha um nome para isso. Ele chamava de ressentimento. E o que ele escreveu sobre esse estado é a coisa mais honesta e mais perturbadora que você vai ouvir sobre raiva. Nietzsche desenvolveu o conceito de ressentimento principalmente em Para a Genealogia da Moral, publicado em 1887. E ele começa de um lugar inesperado, não da psicologia individual, mas da história dos valores humanos. Ele observou que ao longo da história existiram dois tipos fundamentais de moral. A moral dos fortes, aqueles que definiam o bom a partir de si mesmos, que agiam, que criavam, que não precisavam do outro para se sentir inteiros. E a moral dos fracos, não no sentido de físico ou material, mas no sentido de quem não conseguia agir diretamente e então encontrou outro caminho, o caminho do ressentimento. O ressentimento para Nietzsche não começa com raiva, começa com impotência. Quando você sente que não pode agir, que não pode confrontar, que não pode mudar, que não pode avançar, a energia que seria gasta na ação precisa ir para algum lugar. E ela vai para dentro. Vira ruminação, vira julgamento, vira uma narrativa elaborada sobre a injustiça do mundo e a culpa dos outros. Aqui está o que torna o ressentimento diferente da raiva comum. A raiva comum é direta. Você sente, ela aponta para uma causa. Você age ou não age, e ela passa. É um sistema de sinalização. Algo está errado. Precisa de atenção. O ressentimento é diferente. Ele não passa. Ele se alimenta de si mesmo. Cada vez que você revisita a injustiça, cada vez que você reconstrói o cenário na cabeça, cada vez que você imagina o que deveria ter acontecido diferente, você não está processando. Você está alimentando. E tem um detalhe cruel que Nietzsche identificou. O ressentimento precisa de um culpado externo para se manter vivo. Enquanto a culpa estiver no outro, na pessoa que te tratou mal, no sistema que é injusto, na sorte que foi distribuída de forma desigual, você não precisa fazer nada. Você é a vítima. Você tem razão. E ter razão, de certa forma, é confortável. É uma identidade. É uma forma de existir no mundo sem ter que se mover. Nietzsche não estava dizendo que as injustiças não existem. Ele mesmo viveu injustiças reais. Foi ignorado, ridicularizado, adoeceu, morreu sem ver o impacto do que criou. Ele estava dizendo que o que você faz com a injustiça importa mais do que a injustiça em si, porque o ressentimento não pune quem te machucou. A pessoa que te tratou mal, que teve o que você queria, que passou por cima de você, essa pessoa, na maioria dos casos, não sente o peso da sua raiva. Ela está vivendo a vida dela, provavelmente sem pensar muito em você. Você é o único que carrega. O ressentimento é um veneno que você prepara para o outro e bebe sozinho. Mas Nietzsche vai mais fundo. E aqui é onde fica realmente desconfortável. Ele diz que o ressentimento, no fundo, é uma forma de evitar a responsabilidade sobre a própria vida. Enquanto o problema está no outro, você não precisa se perguntar o que você poderia fazer diferente.
Enquanto o sistema é culpado, você não precisa examinar suas próprias escolhas. Enquanto a injustiça explica tudo, você está protegido da pergunta mais difícil de todas: o que depende de mim? Não porque você não foi tratado injustamente. Talvez tenha sido. Não porque as circunstâncias não importam. Importam. Mas porque enquanto você está voltado para trás, contabilizando o que te foi tirado, você não está olhando para frente, construindo o que ainda pode ser seu. O ressentimento não é só uma emoção. É uma postura diante da vida. Uma postura que olha para o passado, aponta o dedo e usa a injustiça real ou percebida como razão para não se mover. Então, o que você faz com isso? Nietzsche não prega perdão no sentido religioso ou sentimental. Ele não diz que você deve sentir carinho pelo que te machucou ou fingir que não doeu. O que ele propõe é algo mais difícil e mais honesto: a criação de valores próprios. A pessoa que supera o ressentimento não é a que esqueceu. É a que parou de precisar que o passado fosse diferente para poder seguir em frente. Que pegou a energia que estava sendo gasta na ruminação e redirecionou para construir algo. Ele chamava isso de transvaloração. A capacidade de pegar uma experiência de dor, de injustiça, de derrota e transformá-la em material de criação, não em fonte permanente de amargura. Não é automático, não é rápido, não tem fórmula, mas começa com uma escolha pequena e repetida: parar de alimentar a história onde você é o mais justo e o mundo é o culpado. Não porque essa história é completamente falsa, mas porque ela não te leva a lugar nenhum. Nietzsche colapsou em 1889 numa rua de Turim. Alguns dizem que viu um cavalo sendo espancado e foi ao chão, abraçado ao animal. Passou os últimos 11 anos de vida em silêncio mental, cuidado pela irmã que mais tarde distorceu seus escritos para fins que ele teria desprezado. Há uma ironia amarga nisso também. O homem que escreveu com mais precisão sobre ressentimento teve sua obra sequestrada por ressentimento alheio. Mas o que ele escreveu sobreviveu à distorção. E a pergunta que ele deixou continua em pé: a raiva que você guarda, ela está te movendo ou te prendendo? Porque existe uma diferença entre a raiva que aponta para uma direção e te faz agir, e a raiva que circula em loop, alimentando uma narrativa que você já sabe de cor. Uma constrói, a outra consome. Você sabe qual é a sua.